Então, qual prece é essa? Pai Nosso, conhecido como Padre Nosso, Pai Nosso, e o Espiritismo apresenta ela no Evangelho, segundo o Espiritismo, como sendo a oração dominical, né? Então, quem nos ensinou o Pai Nosso? Quem? É dúvida? Vocês estão inseguros? Então, os evangelistas nos apresentam, né, a oração do Pai Nosso como tendo sido proferida por Jesus, né? Então ela é apresentada tanto no Evangelho de Lucas, ali no capítulo 11, capítulo 21, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas um dos apóstolos chega para Jesus e pergunta: mestre, ensina-nos a orar, né? E aí Jesus profere, né? Ali está de maneira mais simplificada. Mas também nós encontramos a oração do Pai Nosso ali no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus traz para nós um dos maiores legados morais, que é o Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha, ali do capítulo 5 a 7. No capítulo 6, ele vai ter esse pedaço que nos ensina a respeito da oração do Pai Nosso. Então, Jesus, né, traz para nós essa prece, essa oração. E para quê, né? Para que nós oramos? Eu, antes de entrar no Pai Nosso, né, eu gostaria de entender qual a compreensão de cada um de nós aqui a respeito de uma oração, de uma prece. Porque o Pai Nosso, ele é utilizado em todas as situações, né? Time de futebol vai começar o jogo lá, começa todo mundo dar Pai Nosso, que está santificado, no nosso reino, né? Vai fazer um roubo, os ladrões dá a mão, vamos lá, Pai Nosso que está no céu, santificado. Então a gente usa a oração, virou muitas vezes um meio de sorte, né? Vamos lá, vai começar alguma coisa importante, vamos fazer um Pai Nosso, né? Nós vamos dormir, faz o Pai Nosso. Vamos acordar, faz o Pai Nosso. Estou em dificuldade, faz o Pai Nosso. Vai ter um momento de importância, faz o Pai Nosso. Virou um mantra, né? Mas será que é assim? É assim que funciona uma oração? O que é para vocês oração, prece? E aí, quem pode me falar qual o sentido de oração? Como, seu Ferrari? Se conectar com o espiritualidade. Oração e prece, ele não pode fugir do que o seu Ferrari já não deixou nem os outros para brincar. É se conectar com a espiritualidade. Com a espiritualidade superior. Se a gente for falar em prece e oração, temos que pensar que estamos nos conectando com a espiritualidade superior, né? Não posso fazer uma prece para fazer mal. Olha, quero tanto que o Márcio se estrepe, né? Vamos lá. Então não é prece, né? Que eu estou direcionando para ele qualquer coisa que não é uma oração. Então quando nós vamos orar, tem o sentido de, né, se elevar, né? De levar os nossos pensamentos, de levar o nosso espírito a se comunicar com algo superior, né? Com Deus, seja espíritos amigos, mensageiros de Deus, né? Nossos anjos da guarda, a irmã Anastácia, nossa Mãe Maria Santíssima, seja lá o santo de devoção, o espírito protetor que cada um escolhe como aquele que pode trazer, mas lembrando sempre que tem que ser no sentido do bem, de amor, né? Então essa conexão, a gente sempre diz que é um momento onde vamos entrar em contato com as águas puras, né? Então estamos aqui, tinha um irmão que frequentava a nossa casa e ele dizia que quando entrávamos no centro, era como se estivéssemos numa ilha, cercados de um monte de dificuldades, né, de vibrações diferentes, e quando a gente põe o pé dentro da casa de oração, nós recebemos aquele impacto de boas vibrações, de boas energias, de amparo, de cuidados, um ambiente onde deveriam, né, os assuntos serem somente assuntos voltados ao aprendizado, ao amor, a coisas boas. Então ali é como se fosse uma ilha no meio de uma turbulência, um local inóspito, e ali a gente encontra refrigério. Então quando nós elevamos nosso pensamento, nós estamos fazendo o quê? Saindo dessa densidade em que nós nos encontramos, dessa vibração pesada no sentido de, né, ligações materiais, pensamentos ainda não tão bons, a correria do dia a dia, né? Preciso pagar tal conta, tenho tal serviço para fazer, nossa, a dificuldade que eu estou enfrentando no trabalho,
E aí a gente falou, opa, vamos dar um break aqui e subir um pouquinho além para tentar buscar, né? Aurir intuição, buscar junto da espiritualidade recursos para que nós consigamos sair daquele momento, sair daquela dificuldade. E nós não podemos esquecer, né, que muitas vezes nós, ao longo do tempo, aprendemos que a oração ela era um meio de troca, né? Olha, Deus, se você conceder aquilo que eu quero, eu vou fazer 1000 Pai Nossos, 10.000 Ave Marias, vou andar do Centro Espírita Monastácio até a Catedral de joelho. Tem maior que o terço, né? Como é que chama? Como é que é o Rosário, né? Tem o terço, o Rosário, e assim vai, né? Então a gente acreditou que na multiplicidade das orações, quem sabe aquilo tem mais força, né? Então quanto mais eu orar, olha, você é pecador, então você vai fazer 100 Pai Nossos, 300 Ave Maria, que você está tudo certo. E aí nós precisamos desconstruir esse sentido da oração como sendo algo maquinal. Tanto aquele Pai Nosso que dá a mão no jogo de futebol não vai ter tanto efeito, como eu fazer 1000 Pai Nossos hoje também não vai ter efeito, uma vez que eu não estou me conectando. A oração, para realmente ter o seu sentido, o seu verdadeiro sentido, ter eficácia, ela precisa ter pensamento, ela precisa ter sentimento, ela precisa ser feita vagarosamente, porque eu não consigo pensar num Pai Nosso, fazer Pai Nosso, seja santificado seja o vosso nome. Alguém consegue ir fazendo um roteiro de entendimento ou trazendo uma sequência de pensamento nessa velocidade? Se vocês conseguirem, então bom de raciocínio, eu não consigo não. Então aqui a irmã Anastácia sempre fala, gente, vamos orar mais devagar, fazer a prece. A gente faz Pai Nosso aqui antes das nossas atividades, né? Ah, mas então é um centro igrejeiro, né? Não, nós somos um centro espírita ao qual, né, estamos submetidos à orientação de quem? Do nosso mestre, de Cristo, governador planetário, né? Jesus Cristo é aquele que está no comando do planeta Terra desde sua criação e nos encaminhando a nossa evolução. Ele veio para nos salvar, mas não terceirizado. Pela morte dele, ele salvou todos nós do pecado original. Não, Senhor. Jesus veio aqui para mostrar, dá para vir para a Terra como encarnado e passar de maneira perfeita. E é aqui que vocês têm que pisar para que vocês também consigam, como eu, vencer o mundo. Então Jesus veio aqui para ser o nosso exemplo, trazer a salvação sim, mas não de maneira terceirizada. Ele veio fazer por nós, ele veio mostrar para nós o caminho. Então Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. O que é isso? Nós temos que então seguir Jesus. Se ele é o caminho é aquilo que a gente tem que trilhar, não é? É aquilo que a gente tem que seguir. Então ele muitas vezes ele nos ensina, muitas vezes até ele nos pega pela mão e fala, vem por aqui, né? Então hoje até vai ter a prece, né, em forma de música também, que é o Rastros na Areia, né? Que quando achávamos que estávamos caminhando sozinho, ele nos carregava, né? E o Totem também, né? O Totem fala também, né? Então, aí, sem pensar, as músicas de hoje vai bater com o tema escolhido, né? Então, Jesus sendo esse caminho, ele nos deixou também um modelo de prece. Mas então a gente tem que fazer o Pai Nosso? Não, oração não é só isso. Às vezes uma oração para nós é um simples, meu Deus, me ajuda. Jesus, me ampara, me dê forças. Por quê? Porque naquele momento, uma palavra que seja Deus, né, que a gente levou o pensamento, a gente se conectou, a gente pediu auxílio, ali a gente pode receber. Vai receber o quê? O que a gente recebe quando a gente pede em prece? Porque existem várias preces, né? Existe uma prece de aquela que a gente pede, tem aquela que a gente agradece, tem aquela que a gente louva, né? Existem vários tipos de prece. Mas normalmente vamos falar num pedido. O que a gente pede? Meu Deus, me dê um bom emprego. Então Deus vai lá e te pôr num cargo melhor? Será que é assim que funciona a coisa? Para que nós estamos aqui na Terra? Para que nós estamos aqui na Terra?
Para evoluir o quê? No serviço? Eu quero ter um cargo melhor. Pode ser, se é um objetivo da minha caminhada, eu ter um emprego melhor, eu conseguir me desenvolver profissionalmente, ótimo. É um objetivo enquanto encarnado. Pode ser que nesse objetivo enquanto encarnado eu também consiga trazer muita coisa boa, espiritualmente, prosperidade, de auxílio, né? Seja em qual campo nós atuarmos. Mas se nós pensarmos que estamos aqui somente para as coisas materiais, estamos enganados, né? Então, uma vez que, né, pedimos para aqui estarmos vivenciando as nossas experiências encarnatórias, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, tudo aquilo que nos é colocado à disposição são ferramentas para o nosso crescimento e aprendizado. E do que valeria crescimento e aprendizado se eu não estou fazendo por mim mesmo? Então Deus me deu um bom emprego, eu não estudo, eu não me aperfeiçoo, eu não sou um bom funcionário, eu não cumpro horário, eu não faço a minha parte, como que eu vou merecer um bom emprego? Meu Deus, preciso tanto passar no vestibular, vou fazer 1000 Pai Nossos, e se eu passar, eu vou daqui até o São Manuel de joelho e vou acender 500 velas. Nós estamos barganhando. Qual que é o meu mérito? Eu não fiz um estudo, eu não dediquei horas, eu não fiz um preparatório, e eu quero que Deus faça por mim. E se Ele fizesse por mim mesmo assim, qual seria o intuito para a minha vida? Uma vez que Ele vai resolver os meus problemas sem nenhum aprendizado eu tirar disso. Então a gente tem que entender para que nós oramos, né? E como funciona a prece. A gente tinha, e agora estamos vendo que está ali novamente, um quadro, para quem quiser ao final da palestra, dar uma lidinha, ela falou, nossa, eu queria paciência, e Deus me mandou dificuldades, eu queria tal coisa, e aí ele fala no final, né, nossa, eu pedi tudo, não recebi nada do que eu pedi, mas recebi tudo aquilo que eu precisava. Porque é justamente isso que a gente está recebendo aqui. Às vezes aquela dificuldade que a gente passa são motivos, né? São estímulos para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Nossa, mas é dolorido. A gente às vezes precisa aprender pela dor. Nossa, mas... Oi? É a preparação, estamos ali nos preparando para, né? Ganhando uma nova visão de coisas que às vezes, se não fosse por aquele tropeço ou por aquela dificuldade, não enxergaríamos daquela forma. Então, a prece, ela serve de que maneira? Né? A nos dar uma intuição. Meu Deus, o que eu faço? A gente ouve aquela vozinha, nossa, que boa ideia eu tive, né? Será que foi, nossa, aquela boa ideia para sair daquela dificuldade? Quantas vezes a gente estava numa baita de uma confusão, aí nós fizemos uma prece, alguma coisa, e falamos, nossa, veio um estralo na minha cabeça. Ou no outro dia eu dormi e veio a resposta, né? Acho que eu esfriei meus pensamentos e depois eu consegui resolver de maneira tão fácil, né? E às vezes a gente vai legando ao acaso, ao destino, ou a nossa própria mérito nosso, né? De ter conseguido receber. Então uma intuição, quem sabe no meio da turbulência a gente leva um pensamento ao alto e a espiritualidade tem acesso em abrandar aquele ambiente, os irmãozinhos que podiam estar ali nos influenciando negativamente, e a gente consegue exercer o nosso livre-arbítrio de maneira mais clara, escolher com mais tranquilidade, né? Quem sabe aquela prece ali, né? Ela não nos dá a força e a coragem, né? Os espíritos conseguem, os amigos, o anjo da guarda, né? Os espíritos familiares, que são tantos aqueles que estão aí para nos dar o amparo, para nos dar o apoio necessário, e venham ao nosso encontro para nos dar realmente esse fortalecimento energético, né? Para conseguirmos superar, às vezes numa doença, numa dor. Quantas vezes os irmãos não têm essas dores abrandadas pelo passe? Só que não é só o passe do médium. Quem sabe um amigo espiritual ali não está também trabalhando em nós de maneira também a aliviar todo esse fardo. Não vai tirar a dificuldade do nosso caminho, mas muitas vezes vai nos auxiliar a conseguirmos passar por essas dificuldades de maneira mais tranquila. Então nós precisamos compreender também como, né, para que, de que maneira devemos orar. E essa prece ela tem que ser inteligível, né? O que é inteligível? Hoje eu vou orar em línguas aqui para vocês. Quem vai entender? Alguém vai saber o que eu estou falando? Hoje a nossa prece vai ser em latim. Antigamente era assim: o padre virava as costas, orava em latim para o altar. O que se compreendia? Fizemos lá, colocamos o nosso milho
porque nós fomos para a missa, mas do que valeu? Né? Vocês sabem aquela historinha? O indivíduo ele ia toda semana, ele ia para a missa, cumpria com suas obrigações dominicais, né? E quando ele chegava em casa, ele pegava um milhozinho. Opa, tá pago da semana, né? Milhozinho. E o potinho de milho dele, porque ele era fervoroso ali e cumpridor dos seus deveres perante a Deus, ia toda semana colocando o seu milho. E de repente, um dia ele teve uma intercorrência enquanto ele estava transitando para a missa, tinha um animal atolado lá, uma vaca que estava no brejo, ele parou a consciência dele não deixou ele retornar, né? Aí ele parou, ajudou a desatolar, falou, nossa, ainda dá tempo de pegar uns 15 minutinhos, né? Correu pro carro, foi pra missa, assistiu o finalzinho, chegou em casa e falou, não é justo, né? Eu colocar um milho inteiro. Foi lá e pôs metadinha, né? E assim seguiu, né? Ainda pôs uma metade lá. E assim seguiu a caminhada dele, retornando ao plano espiritual, falou, agora é a hora, né? Chegou lá, balancete vamos fazer as contagens, né? Chegou um garoto, tinha lá 2 garrafas, uma garrafa com um pouquinho milho e uma garrafa até a boca. Você falou, de quem é essa garrafa? Falou, essa é minha. Por que essa é a sua? Acho que é São Pedro que fica lá na hora lá escolhendo, né? De quem que é essa garrafa aqui cheia? Não, essa é minha. Eu cumpri todo domingo com as minhas obrigações, né? Estava lá todo santo domingo, eu estava orando na igreja. Ah, tá certo. E aí um outro senhor me falou, então a minha deve ser aquela lá, né? Eu não ia todo domingo. E aí na hora, não, essa aqui é do senhor. Nossa, mas só tem uma metadinha do milho lá, né? Ele falou, então, né? Aquela metadinha lá foi realmente aquela que você mereceu, né? Que foi aquela que você se doou, que você fez algo bom. Né? Não adiantava só você estar indo lá com o pensamento de, tá cumprido, tá batida a meta da semana, né? Então, se a gente não pegar tudo aquilo e interiorizar e trazer para o nosso coração e se transformar e usar aquilo para gerar coisas boas, a prece ela não tem eficácia, né? Tanto quanto estar no centro aqui somente, opa, essa semana já valeu, tomei um passe, água fluidificada, tá tudo certo, nem prestei atenção no Evangelho. Pode ser que aquele passe, que aquela ida para a igreja dê uma ajudinha para a gente, mas será que valeu realmente? Porque aqui o que vale não é somente a consulta com a irmã Anastácio, o auxílio do passe, a água fluidificada. O que mais importa dentro de uma casa é o estudo, é o Evangelho, é o ensinamento de Jesus, porque é esse que vai fazer a nossa transformação interior. Então a oração também vale dessa forma, ela tem que ter conteúdo, ela tem que ter sentido, ela tem que ter um roteiro para que os nossos pensamentos realmente se conectem com o alto e a gente consiga, durante aquele pedido, durante aquele agradecimento, exteriorizar aquilo que nós precisamos, né? Pedir a ajuda necessária, agradecer a ajuda recebida, pedir antes de dormir o auxílio no momento que nós estivermos desdobrados no nosso corpo físico, ao acordar, pedir a força para o nosso dia, para tomarmos as boas decisões, na hora que entrarmos num serviço complicado, a ajuda da espiritualidade para que o mal não nos influencie, para que deixemos para trás aquilo que não é bom que está nos acompanhando, né? Quantas vezes nós precisamos desse recurso para conseguir vivenciar o nosso dia a dia de maneira melhor? Então a oração ela serve dessa maneira. Uma das maneiras, né? Porque se a gente pegar lá no final do Evangelho, ele tem um capítulo riquíssimo, né? Que é o pedir e obtereis. E ensina a gente a rezar, ensina quais devem ser as qualidades de uma prece. E se a gente não souber orar, também no final do Evangelho nós temos uma coletânea de preces para todos os momentos, quase todos os momentos de dificuldades, quando alguém desencarna, no momento de uma dificuldade, para os espíritos que pedem prece, e uma infinidade de roteiros. Mas são roteiros, eu não preciso deles para que eu consiga orar, mas existem pessoas que gostam de ter uma linha de raciocínio para não deixar faltar ali um pensamento direcionado no caminho certo. E o Pai Nosso é esse, lembrando, voltando a Jesus, né? Jesus como sendo o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, ele também deixou para nós um modelo de prece, que nós podemos usar em qualquer situação, e é uma prece completa, para fazermos em qualquer momento que necessitarmos. E aí eu gostaria de ir junto com vocês, né? O nosso tempo ele vai indo, mas a gente vai
conversando um pouquinho até a hora que a Solange permitir, sobre o Pai Nosso. Até aqui eu gostaria de dar uma paradinha. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário sobre a prece? Sobre a eficácia da prece? Porque nós temos às vezes aqui também irmãos que vêm, né, de outras religiões, que estão acostumados com a prece de uma outra maneira. Aqui é um ambiente onde o estudo, né, onde a troca de ideias e informações ela é sempre aberta e importante. Respeitamos, né, nós trazemos a visão do Espiritismo, mas respeitamos também qualquer outro tipo de entendimento. Somente é importante que a gente tente raciocinar um pouco. Será que é dessa maneira que funciona? Será que... mas para Deus tudo é possível. Com certeza, para Deus tudo é possível. Agora a gente precisa entender se realmente, nos desígnios que Deus espera de cada um de nós, aquilo seria importante, né? Será que eu passando por tudo isso que eu estou passando, com um fim, né, que com certeza é bom e justo, nós poderíamos ter tudo isso retirado por pura magia, né, pura demonstração de poder? Ou Deus, em suas leis sábias, perfeitas e que são justas para todos, Ele tem uma destinação, Ele tem um objetivo traçado para cada um de nós. A gente precisa raciocinar sobre isso, né? E a gente vai partir para o roteiro, né? Então, Pai Nosso que estais nos céus. A primeira palavra, o que vem? Pai, né? E o que enseja a palavra pai? Nós sabemos que existem pais que não são tão bons assim, né? Mas pai, ele deveria ser no sentido de uma pessoa protetora, alguém que ama, né? Alguém que está ali para auxiliar o filho, que acolhe, né? Seja como? Ensina, né? O que mais? Trilhar o caminho, né? Então, pai, ele precisa ter o sentido também de amor, né? Nós não podemos somente falar de um pai austero, um pai que ensina, mas existem muitas formas de você ser pai ou mãe, né? Que é realmente você conceder aos filhos os meios, as ferramentas que serão as melhores para que ele possa se encaminhar em sua vida. Então, muitas vezes o pai, ele precisa colocar um filho de castigo quando esse filho está se direcionando por um caminho errado. E o Pai Supremo, que é Deus, ele também faz isso com a gente. Ele nos coloca de castigo, ele nos põe em algumas situações de maneira que vão ser para o nosso aprendizado. Então nós precisamos entender essa visão paternal de Deus. Mas nós não podemos enxergar Deus como um pai comum. Nós não podemos, como eu sempre gosto de elucidar, enxergar Deus como aquela pintura da Capela Sistina lá, de um velhinho com o dedo aqui. Deus não é um velhinho, a nossa imagem e semelhança. Deus é tudo o que existe de amor em sua infinitude. Se um pai ama, Deus ama infinitamente mais. A gente tem ideia do que é isso? Infinitamente mais. O que pode haver de perfeição no amor é o tanto que Deus ama. Mas o amor de Deus, ele está livre de apego, de egoísmo, de orgulho, de todos os outros sentimentos que nós temos. Nós, como pais, temos o apego. Eu falo, nossa, eu amo tanto minha filhinha, eu amo tanto meu filhinho, eu não posso deixar ele sofrer. Não, Deus entende que muitas vezes Deus enxerga longe, né? Deus é criador de tudo, Deus sabe de tudo. Então ele entende que muitas vezes nós necessitamos passar por certas situações com um fim, uma finalidade melhor. Então ele permite que nós passemos por algumas situações dolorosas com fins de aprendizado e de transformação. Pai nosso que estais nos céus. O que isso quer dizer? Deus é Pai não só aqui de nós, habitantes do planeta Terra. Na casa do Pai existem muitas moradas na casa do Pai, nos céus, em todos os planetas, em todas as galáxias, em toda a infinitude que nós não fazemos a mínima noção que existe. Deus é esse Pai. Deus é criador do universo, não só de nós. Existem trilhões de galáxias, né? É muito grande, né? São
bilhões de estrelas dentro da Via Láctea, cada estrela com os seus planetas, né? Mas existem trilhões de galáxias, muito maiores que as nossas, e fora aquilo que a gente não faz nem ideia. Então Deus, Ele é Criador e Ele gerencia o todo, com as suas leis divinas, estáveis, leis imutáveis, leis que regem tudo isso. Então Ele está nos céus. Santificado seja o vosso nome. O que isso quer dizer, né? No nosso linguajar, que é bastante reduzido, bastante simplificado, nós colocamos Deus como sendo uma criatura santificada, né? Nós não temos entendimento de que é Deus. O Livro dos Espíritos, em sua primeira pergunta, fala que é Deus. Não fala quem é Deus, nem o que é Deus. É que é Deus, porque Deus não é uma pessoa, não é uma coisa. Nós não temos capacidade de entender ainda o que é Deus, né? Então, santificado é aquela visão nossa, né, de um ser santo, de um ser puro, de um ser perfeito, né? Santificado seja o vosso nome, né? Então nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, honrar a Deus. Então Ele, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O que significa esse venha a nós o vosso reino? A bondade de Deus, o amor de Deus. O que é o reino de Deus? Está interiorizado dentro da gente. Venha a nós o vosso reino, né? O reino de Deus, né? Quando a gente pode falar, de paz e amor. Às vezes nós paramos para ainda temos aquela visão de céu e inferno, né? Então aqueles que são bons vão para o céu, os maus vão para o inferno, ou vão para algum lugar bom, né? Mas o reino de Deus, Jesus fala sobre o reino de Deus, os apóstolos falam sobre o reino de Deus, né? Nós temos que enxergar o reino de Deus como sendo, né, uma consequência de atitudes que nós vamos tendo mediante as leis que Deus traçou para cada um de nós, as leis divinas. Então, Jesus nos ensina que podemos resumir, né, todas as leis de Deus apenas com 3 quesitos simples de se praticar, né? Amor, justiça e caridade. Então, se agirmos com amor, justiça e caridade, nós cumprimos com todas as leis de Deus. Mas agir com amor, justiça e caridade quer dizer que nós devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos para nós. O que eu quero para mim? Alguém quer coisa ruim para si? Não. Se um dia eu vir a brigar com a senhora, eu fiz a pior coisa possível. Se você fizesse comigo a pior coisa possível e você se arrependeu, o que a senhora gostaria que eu fizesse? Perdoar. Agora, e se você fizer a pior coisa do mundo para comigo, eu vou te perdoar? Isso é fazer ao próximo o que eu gostaria, isso é justiça, é ser justo. Se eu quero o perdão, eu tenho que dar o perdão. Se eu quero ser tratado da melhor maneira possível, eu tenho que tratar da melhor maneira possível. Se a outra pessoa vier e me der um murro na cara, eu deveria agir com tranquilidade, eu não deveria retribuir, porque se eu der um murro na cara de alguém, eu não quero que o outro me dê um murro de volta. Não é verdade? A gente quer agredir, mas não quer ser agredido. A gente quer sair por cima, mas não quer que o outro saia por cima da gente. E isso é justiça. Caridade é fazer para com o outro tudo aquilo de melhor que eu possa. A gente faz tudo de melhor, porque uma coisa está atrelada. Ser justo, com caridade, com amor, é tudo junto. Que também é, resumindo, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos para nós mesmos. Respeite para ser respeitado. Respeite para ser respeitado. Então, olha como vai encerrando alguns compromissos do Pai Nosso, né? Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então a gente, de certa forma, quando a gente ora mais ou menos rápido, venha a nós o vosso reino. Nós queremos que venha para nós o reino dos céus, não. Venha a nós o vosso reino nós precisamos agir de conformidade com as leis de Deus para podermos fazer o reino de Deus aqui. Venha a nós o vosso reino, que o reino de Deus possa ser constituído aqui na terra. De que maneira isso vai ser feito? Como que aqui na terra nós podemos hoje transformar aqui no reino dos céus? Agindo segundo as leis de Deus aqui na terra. A gente não consegue ainda, então ainda vai demorar um pouco para o reino dos céus estar instituído aqui na terra.
porque somente assim o será quando formos indivíduos isentos do mal, do orgulho, do egoísmo. Um dia vai acontecer? Vai, quando o planeta Terra for uma dessas moradas celestes, onde aqui habitarão espíritos puros. Com certeza um dia nós seremos esses espíritos puros, mas ainda há uma grande caminhada para nós, né? De imperfeitos chegar à pureza e à perfeição, ainda vai ter uma boa de uma jornada encarnatória, evolutiva para cada um de nós, né? Então venha a nós o vosso reino, é que possamos nós transformarmos aqui no reino de Deus. Seja feita a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Acabamos de falar da vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Mas como que vai ser feita a vontade de Deus? Meus filhos, eu quero que vocês sejam bons. Está feita a minha vontade? Não. Está lá, a vontade de Deus está nos mandamentos. A vontade de Deus está em Jesus. A vontade de Deus está no Evangelho. A vontade de Deus está no amar a Deus sobre todas as coisas e próximo como si mesmo. Seja feita a vossa vontade, nós devemos seguir aquilo que Deus espera de nós. Então não é uma coisa omissa da nossa parte, nós temos um compromisso, nós temos deveres, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O que é terra e céus? Não. Terra, onde nós estamos hoje? Encarnados no planeta Terra. Então, assim como nós estamos encarnados no planeta Terra, existem uma infinitude de espíritos que se encontram também encarnados em seus planetas, de acordo com a necessidade encarnatória de cada um. Planetas primitivos, planetas de provas e expiações, planetas felizes, planetas celestes, planetas provas e expiações, daí vem regeneradores, né? Então são 5 nessa escala relativa, absoluta, na verdade, desculpa. Essa escala relativa nós temos 5 classificações, que é de modo didático. Então, cada um desses planetas, né, que existem no universo, existem espíritos ali se desenvolvendo. Então, quando fala na Terra, são os espíritos que estão encarnados. Então, para nós encarnados, né, seja feita a vontade de Deus. Mas nos céus também, porque quando a gente fala de terra e céu, a gente pode remeter a parte dos espíritos encarnados e os espíritos errantes, os espíritos que estão no plano espiritual, porque existe essa parte transitória que é a que nós estamos vivenciando, né, que é a nossa encarnação. Quando nós desencarnamos, quando nós nos desligamos do nosso corpo físico, nós retornamos ao plano espiritual, retornamos à erraticidade e lá vivenciamos a vida de espírito, que somos, né? Então, aqui na Terra como no céu, tanto para os encarnados quanto os desencarnados, né? Então, em todos os locais da casa do Pai, seja enquanto encarnados, seja enquanto desencarnados, devemos seguir as vontades de Deus, as leis de Deus, né? Então, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é o pão nosso de cada dia? Oi? Nosso alimento. Nós precisamos, né, nutrir o nosso corpo físico para conseguirmos caminhar. Como diz o ditado, saco vazio não para em pé, né? Então, precisamos do pão nosso de cada dia representando o alimento físico. Mas a gente vive só de alimento físico? Nós estamos trabalhando um livro que chama-se Pão Nosso, às quartas-feiras pela internet, né? Que ali eu sempre falo, né? Aqui Emmanuel nos traz o alimento espiritual. Então dai para nós também, além do alimento físico, o alimento para o nosso espírito, o alimento para que nós possamos nos desenvolver. Nós precisamos nos nutrir de alimentação saudável e boa para o nosso crescimento e desenvolvimento, assim como também precisamos nos nutrir de conhecimento para desenvolver o nosso intelecto, precisamos nos nutrir de conhecimento espiritual para a evolução, para nós conseguirmos dar os passos necessários para o nosso desenvolvimento. Então nós pedimos a Deus que nos forneça, nos conceda toda esse alimento, né? Nos dê os recursos necessários para o nosso desenvolvimento, seja enquanto encarnados quanto enquanto espíritos, né? Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai
as nossas ofensas, mas nós espíritas gostamos de falar as nossas dívidas, né? Qual é a diferença entre ofensa e dívida? Eu cometi um equívoco, um erro, né? Eu gerei uma ofensa. Qual que é o sentido que tem uma ofensa? Não traz um sentido de é pecado, é algo errado, né? Quando a gente fala ofensa, perdoai as nossas ofensas, então eu errei, me perdoa, meu Deus, vou fazer uma prece que você me perdoa. E quando eu falo em dívida, não tem um sentido um pouquinho diferente? Quando eu devo alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Quem deve, paga. Então a dívida é isso. Uma vez que eu errei, uma vez que eu cometi um equívoco, eu contraí uma dívida e eu vou ter que sanar essa dívida. Então me perdoa, Pai, das minhas dívidas. Porque eu vou ter que ressarcir isso, me auxilia. Não é um perdoar somente de, vocês estão livres de tudo isso. Só um segundinho. Então, quando a gente pede essa perdoai as nossas dívidas, olha, dá uma amenizada, dá uma abrandada em todos esses meus equívocos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, o nosso irmão ele falou assim, perdoar para ser perdoado. Está encerrado isso no Evangelho, na oração do Pai Nosso. Me perdoa, meu Pai, assim como eu vou perdoar aquele que deve para mim. Não está ali naquela reciprocidade do o que eu quero para mim, eu devo fazer para o outro. Então, se eu quero um perdão de Deus, o que eu tenho que fazer com o meu irmão? Perdoá-lo. Existe no Evangelho aquele ensinamento, né? Olha, aquele funcionário devia para o Senhor, aí ele foi pedir, o Senhor falou, não, agora eu vou tomar suas coisas, vou tomar sua mulher, vou tomar tudo lá. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Então ele falou, olha, então eu vou te dar uma oportunidade de você se redimir. E aí ele já sai desesperado e encontra um devedor dele e fala, não quero nem saber, paga o que você me deve. Não, mas eu não tenho, agora não pago o que você me deve, manda chamar a polícia e prender aquele lá. Aí o Senhor fala, você está de brincadeira, né? Acabei de te perdoar e você saiu daqui e foi lá e mandou prender o seu irmão, então você pode me dar tudo que você tem. É isso que acontece com a gente quer que o outro nos perdoe, mas nós perdoamos. Então ali está encerrado também esse compromisso. Nós queremos o perdão de Deus porque nós pecamos, nós erramos, nós nos equivocamos o tempo todo e queremos, né, que Deus nos perdoe, ter mais uma chance, ter a oportunidade de redenção. Mas nós damos essa oportunidade para o nosso irmão. E aí está falando, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. O que é isso? Vigiai, né? Nos dê forças para que a gente saiba discernir o caminho do bem. Não nos deixe cair em tentação, que o nosso anjo da guarda sopra aos nossos ouvidos e a gente possa escutá-lo, né? No momento de dificuldade, que eu tenha aquele relampejo de luz para que eu não caia em... O que é cair em tentação? Eu sou uma pessoa gananciosa. Qual pode ser a minha tentação? Ir lá e tomar o que não é meu. Eu sou uma pessoa mulherenga, eu posso cair em tentação e trair minha esposa. Eu sou uma pessoa zoiuda, eu quero o que é do outro. Existem inúmeras tentações, cada um tem a sua. Cada um tem as suas más tendências, né? Por isso Santo Agostinho nos diz, conhece-te a ti mesmo, né? Então cada um tem a sua tentação, as suas paixões, aquilo que é o nosso tendão de Aquiles ali, onde a gente vai ter que tomar cuidado para não ser o nosso ponto fraco, a nossa pedra de tropeço. Então, ali nós estamos falando, me ajude, Deus, me dê forças para eu vencer o mal. Pode ser não cair em tentação também, me livre da influência dos irmãozinhos que ainda se encontram na ignorância e podem estar me conduzindo por um caminho, então me influenciando, né? Porque ninguém conduz a gente se permite ser conduzido. Mas me livre das influências negativas que podem estar aí sobre o meu caminho, né? Então livra-me de todo o mal, né? Me auxilia a vencer o mal que existe em mim e ao meu entorno. Inclusive de todo o mal, né? Amém. Assim seja. Que para nós espíritas, né, o amém ou assim seja, a gente gosta de falar bastante o assim seja, que é também dando a assinatura ali embaixo, né, dando a nossa
o nosso aval naquele compromisso feito. Assim seja feito dessa forma, né? Amém, assim seja. Então, quando nós encerramos ali também, né, com um assim seja, que nós estamos aceitando aquela proposta contida naquela oração, o compromisso. Então, o Pai Nosso, ele pode servir de diversas formas. Nós estamos ali no Pai Nosso pedindo auxílio, né? Pedindo um esclarecimento, pedindo uma intuição. Nós estamos nos comprometendo em agir com amor, com justiça, com caridade, né? Nós estamos agradecendo a Deus, nós estamos entendendo a infinitude das moradas do Pai. Olha quão grande, isso que nós falamos rapidamente, né? De maneira bastante resumida, porque cada palavrinha dessa a gente poderia fazer uma palestra sobre cada tópico desse, né? Quantas palestras saem em cima de amor das moradas na casa do Pai, né? Palestras em cima de fazer ao próximo como a si mesmo, da caridade. Então aqui a gente resumiu tudo isso para que entendamos a complexidade do Pai Nosso e o quão importante deve ser o momento em que nós estamos ali fazendo a oração, dirigindo os nossos pensamentos e conduzindo esses pensamentos de modo a nos comprometermos com aquela oração. Então, uma vez que a gente vai fazer o Pai Nosso aqui, o Ave Maria, o Salve Rainha, essa ligação, essa conexão, ela é importantíssima, né? Para que nós possamos extrair da prece aquilo que ela nos oferece, que é realmente o conectar-se, que é o realmente repensar nas atitudes, no caminho que nós estamos trilhando, naquilo que nós esperamos para nós e reafirmando esses compromissos junto a Deus e a espiritualidade superior. Então o Pai Nosso, né, como sendo a oração principal, como sendo a oração que Jesus deixou como orientação para cada um de nós, ela cumpre esse papel, né? Agora nós precisamos extrair dela tantas e tantas lições que nos são trazidas. Então não sei se todos já tiveram a oportunidade, existem outras orações de Pai Nosso, né, que são belíssimas, eles falam um pedacinho do Pai Nosso e vêm complementando, né, com informações, com poesias, né, de teores elevados, né, mas é importante, é interessante que a gente possa também trazer dessa maneira, né? Então, acredito que o tempo já está se esgotando e gostaria de deixar para vocês, em especial, essa que se de tudo que a gente falou ficar somente a parte de orarmos devagar, pensando, refletindo, usando realmente como roteiro, mas lembrando também que para que possamos orar, não necessariamente nós temos que fazer o Pai Nosso. Fazer o Pai Nosso inteiro. Eu estou num momento de dificuldade, mas não vai dar certo porque eu não fiz o Pai Nosso. Não. É aquele momento que a gente precisa colocar o nosso coração e o nosso pensamento em comunhão com a espiritualidade amiga para trazer aquilo que a gente necessita. Lembrando sempre, né, de pensar o que eu necessito, né? O que realmente eu preciso, o que realmente a espiritualidade pode me ajudar. Então a gente pode pedir tudo, mas nem tudo vai ser aquilo que a gente precisa, né? Então muitas vezes precisamos de outras coisas que ainda nós não temos entendimento. E a oração, ela vem nos ajudar a realmente pedir aquilo que nós necessitamos de verdade. Então, me coloco à disposição se alguém quiser trazer algum comentário, se quiser fazer alguma pergunta, se quiser complementar o assunto de hoje. Agradeço a paciência, agradeço o convite e muito obrigado a todos. Alguém gostaria de comentar? Certo? Oi? Oi? Pode ser. Ninguém? Então nós vamos fazer um Pai Nosso juntos, né? Podemos, né? Quem sabe ainda elevar o nosso ambiente um pouquinho mais. Se tivesse preparado, nós podíamos cantar o Pai Nosso, né? Mas não foi, só foi meio de sopetão, né? Mas teu toque. Eu toque também, mas eu quero fazer um Pai Nosso, podemos? Então, vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, e que possamos, cada um de nós, mentalizando Jesus, nos comunicando, nos conectando à espiritualidade maior, nós possamos fazer a oração do Pai Nosso de maneira
lenta e trazendo realmente todo o sentimento, todas as energias e vibrações que ela pode nos fornecer nesse momento. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, eu só esqueci, né? Nós aqui, nós temos uma leve modificação também no Pai Nosso, né? A gente, em vez de falar assim na terra como no céu, nós falamos assim na terra como em todos os lugares, né? Porque o céu, ela reflete ainda aquela visão de céu e inferno para nós, tanto aqui na terra como em todos os lugares, que seja feita a sua vontade. Então, muito obrigado, e que as nossas músicas, as nossas orações possam também ainda mais contribuir para a nossa noite, para tudo de bom que está acontecendo. Nós não podemos esquecer, né, que essas preces, essas orações, esses momentos também são momentos onde a espiritualidade, além de poder agir sobre nós, nós também auxiliamos para que muitas coisas boas possam estar acontecendo no âmbito espiritual. Então, que muito mais luz se recai sobre cada um de nós. Assim seja.